Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso completo de C e C++, e hoje a gente vai ver a estrutura de ponteiros, pointer, em C e C++. A partir desse vídeo vai ser muito legal, muito importante o conceito de ponteiro, você conhecer bem na linguagem C e C++. Se é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa like e compartilha, tá? Tem uma playlist aqui embaixo com o curso completo de C e C++. Vamos lá para a tela falar um pouquinho do conceito de ponteiro e a importância de ponteiros na linguagem C. Vamos lá. Então eu gostaria de começar pela definição de ponteiro em linguagem de programação. Então, um ponteiro, tá? Ou pointer ou apontador, tá? É um tipo de dado cujo valor se refere diretamente a um outro valor alocado em uma área de memória através do seu endereço, tá? Então, o ponteiro ele vai apontar, tá, para uma posição de memória. Então, você tem uma variável. Quando você tem um ponteiro, ele vai apontar para essa posição de memória. Esse é o conceito inicial. Então vamos começar já vendo o conceito de ponteiro, tá? Eu tenho um programa base em C++, tá? Include IO Stream, include com IO para a gente poder usar o getch, tá? Para quando terminar o programa ele aguardar. Use namespace std, int main, return 0. Perfeito? Int main void aqui, return 0. Então vamos lá. Primeiro o conceito, né? Vamos lembrar do conceito de variável. Então eu vou criar uma variável número, por exemplo, tá? Ok? E vamos supor que essa variável número contém o valor, por exemplo, 5. Perfeito? Se eu der um cout aqui, tá? Eu vou colocar variável valor da variável número, tá? Vou colocar ela aqui e pular a linha. Então, a partir de agora, o que a gente vai ter, né? Ele vai mostrar isso a gente já viu nos vídeos anteriores, ele vai mostrar o valor da variável número. Perfeito? Aqui, vamos rodar para a gente ver. Prontinho, tá? Então, ó, valor da variável número 5, tá? Perfeito? Continuando, dando enter para continuar, ele fecha. Vamos lá voltar para cá então agora, tá? Bom, agora o que eu tenho? Essa variável número, ela tem um valor que é 5, tá? E ela está alocada em uma posição específica de memória, perfeito? Então, se eu quiser olhar a posição de memória dela, como eu faria? Eu vou mostrar para vocês. Então, vou dar um cout aqui. Posição de memória da variável número, tá? A gente referencia ela dessa forma. Tá? E comercial número end L, tá? Então a partir de agora a gente vai referenciar ela, tá? A posição de memória da variável, perfeito? Vamos rodar para a gente ver. Prontinho, tá? Então olha que interessante. Prontinho, tá? Olha que interessante. Valor da variável número, né? É 5. Posição de memória da variável número é 0x61ff0c, tá? Então aqui a gente está referenciando a posição de memória da variável, ok? Então esse primeiro conceito é importante. Então no primeiro caso a gente mostrou o valor dela, né? E no segundo a posição de memória. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ponteiros, né? Para a gente entender melhor esse conceito a partir de agora. Como eu especifico um ponteiro na linguagem C, né? Como eu crio um ponteiro? Um ponteiro, ele também é um tipo de variável, tá? Então, como eu crio esse ponteiro? Mesma coisa, int, tá? Eu vou chamar de ponteiro mesmo, ponteiro, ok? Ela. E como eu faço a definição dela? Com asterisco na frente dela, ok? Int ponteiro. Pronto. A partir de agora eu tenho uma variável do tipo pointer na linguagem C. Então, é o tipo ponteiro ou tipo pointer. Perfeito? Quando eu quiser que essa variável contenha uma informação, eu posso apontar ela para outra, ponteiro igual, tá? Se eu quiser o endereço de memória da variável número, eu pego por aqui, ponteiro igual a este endereço de memória. Então, a partir de agora, eu estou apontando o meu ponteiro, né, para este endereço de memória, perfeito? Legal? Então, a partir de agora, ele está espelhando essa variável. Vamos dar uma olhada agora, né, para a gente ver, ponteiro, né? Ok? O nome dele mesmo, eu dei o nome de ponteiro, pode ser qualquer nome, tá? E vamos dar uma olhada. Ponteiro, tá? Vamos dar uma olhada nele compilando a partir de agora. Prontinho, ó, tá? Então,
valor da variável 5, né? Número é 5. Posição dela é 061FF08 e posição do ponteiro é 061FF08. É a mesma posição de memória agora, tá? Então, o ponteiro está apontando para a mesma variável a partir de agora. Legal? Então, tá aqui na mesma posição de memória. E agora, se eu quiser saber o valor da variável, né? Você coloca, agora eu coloco aqui asterisco ponteiro, tá? A partir de agora eu estou acessando o valor naquela posição de memória. Então, basicamente é isso, tá? O ponteiro está apontando aqui para a posição de memória da variável, tá? Através desse endereçamento com e comercial, ok? Tá? E aqui, a partir de agora, ele está mostrando para mim, né? Essa posição de memória com o asterisco na frente, ele vai me mostrar o que o que valor há nessa posição de memória. Perfeito? Vamos ver agora na prática. Aqui eu não coloquei, só coloquei ponteiro, tá? Mas aqui, ó, ponteiro, né? 5 com o asterisco na frente. Legal? Agora eu vou melhorar um pouquinho esse script pra gente ter mais informações, então eu vou fazer assim, ó, tá? Do ponteiro, né? Ponteiro, eu vou colocar assim, posição de memória dele, tá? É sem o asterisco. Ponteiro, valor na posição de memória, asterisco. Legal? Esse conceito até aqui, tranquilo, né? Tá? A variável tem um valor 5, o ponteiro aponta para a posição de memória dela, ok? E a partir daqui eu obtenho a posição de memória direto na variável, né? Que está apontando. E com asterisco na frente eu obtenho o valor naquela posição de memória, tá? Ok essa parte? Comentar um pouquinho para vocês por que o uso de ponteiros, tá? Porque essa estrutura é tão importante na linguagem C++, tá? É o seguinte, quando você pensa num programa, você está alocando memória, perfeito? Então, quando eu criei essa variável número igual a 5, eu estou alocando uma porção de memória para ela, perfeito? Quando a gente pensa em memória, a gente vai ter dois principais tipos de memória. Vou colocar como comentário, só para vocês entenderem bem, tá? A gente vai ter uma memória chamada heap, tá? Essa é um tipo de memória. E a gente vai ter um outro tipo de memória chamado stack, tá? São memórias diferentes, tá? Stack, ok? Então temos esses dois tipos de memórias. O que acontece? Essa memória, falar um pouquinho das características de cada uma delas para a gente entender, né? Então, essa memória heap significa em inglês monte, tá? Ela é especializada numa estrutura baseada em árvore, tá? Ela é um tipo de memória específica, tá? Então, para implementação de dados abstratos nela, tá? E a gente vai ter um outro tipo de memória chamada stack, tá? O stack é uma região de memória baseado em LIFO, tá? Last in, first out, tá? É uma região de memória onde ele vai trabalhando com o que entrar, né? Last in, a última coisa que entrar, ele vai alocando, né? E vai removendo a outra parte da memória, perfeito? Então são dois tipos de memórias diferentes, perfeito? Com o ponteiro, o que a gente consegue fazer, tá? A gente consegue acessar essa memória aqui, ó, tá? Que não era acessível antes para o programa. É a memória heap, a memória maior, inclusive, tá? Então, e o stack é onde vai estar armazenado o que a gente tem de variáveis normais. Então, vamos supor, né, que eu crio a número ficaria aqui, ó, alocada, tá, ok? O pointer aqui, ó, ok? Ele vai existir aqui, perfeito? Só que o que ele vai fazer? O dado dele, você pode acessar agora, a partir de agora, esta memória aqui, tá? Então, eu posso acessar qualquer endereço dessa memória através do uso do pointer, tá? Isso é chamado também de alocação dinâmica de memória, por isso que é tão importante. Ele estende, né, o uso de memória, tá? Para você poder alocar outras áreas de memória que você não podia antes, tá? Porque a variável vai ficar basicamente usando essa pilha de stack aqui, o programa em C. Só que agora se torna acessível toda essa memória aqui, ó, essa memória que se torna acessível para a gente. Então a gente pode referenciar direto alguma coisa que tiver o endereço de memória aqui. Com isso você consegue alocar muito mais memória mesmo, tá? Muito mais área e trabalhar com uma coisa chamada alocação dinâmica de memória. Você vai alocar conforme necessidade, tá? Você não vai precisar travar e ficar com um byte aqui ocupado na memória stack, tá? Então esse conceito é importante que eu queria trazer para vocês. Então,
Por que é tão importante o uso de ponteiro? Primeiro, é devido a essa alocação dinâmica de memória, tá? Perfeito? Com isso a gente consegue manipular arrays melhor, tá? A gente consegue trabalhar com variáveis que não têm um tamanho definido, fixo, tá? Você pode ir alocando enquanto houver memória. Tá? Então é muito importante também para retorno de valores entre funções, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho para trabalhar com pilhas também, com árvores, com grafos, tudo isso é muito importante o uso do ponteiro, legal? Então é importante esse conceito que a gente viu no vídeo, né? De você ter a variável, tá? Com o e-comercial você vai acessar o endereço de memória dela. Quando você tem um ponteiro, você referencia para o endereço de memória, né? Aqui você vai buscar o endereço de memória e aqui com asterisco você busca o valor da variável. Legal? Então esse conceito que eu queria passar também nesse vídeo que é importante, né? Essas áreas de memória que você tem, tá? A main, ela vai ficar aqui, ó. Ela vai ficar alocando essa stack, tá? E o ponteiro, ele vai fazer o quê? Ele vai existir na stack, mas ele vai colocar ele vai acessar esta área de memória. Então, na hora de gravar um dado, eu posso gravar o dado nessa área que não era acessível, né, anteriormente, aqui para o programa, tá? Esse conceito de memória stack e memória heap aqui, tá? Legal? Monte e pilha, né? Ok? São dois tipos de memória disponíveis aí para a gente trabalhar. Então, vai estender bastante a funcionalidade do nosso programa com o uso de ponteiros. Legal, né? Então, a gente viu ponteiros em C++, tá? Essa estrutura é tão importante para alocação dinâmica de memória, tá? Eu poderia estender demais aqui em ponteiros, entrar em dezenas de exemplos, mas eu vou trazendo durante os próximos vídeos, assim, porque ponteiro é uma parte muito importante, porém tem muita coisa ainda pra gente ver. Então eu vou colocando gradualmente, tá, ponteiros, durante os próximos vídeos e como módulo extra também. Isso que é importante você saber nesse momento, tá? Primeiro, o ponteiro te permite você alocar uma área de memória que não era acessível anteriormente, tá? O ponteiro, você vai ter a forma de, com o e-comercial, tá? Para você apontar para o endereço de uma variável e o asterisco para você mostrar o valor daquele endereço da variável, né? O valor mesmo da variável com o uso de ponteiros. Depois a gente vai vendo um pouquinho mais, tá? O ponteiro ele te ajuda muito a otimização de estrutura também, de programação. Então depois eu vou trazendo gradualmente para vocês. Seja muito bem-vindo, você que é novo, já se inscreve, ativa seu sininho, deixa seu like, compartilha. Se tiver uma coisa adicional para acrescentar sobre ponteiros, pode colocar nos comentários e a gente vai agregando a partir daí. Tem uma playlist aqui embaixo, tá? Do curso, e depois a gente vai ver no próximo vídeo já filas, que é bem importante, que já vai trazer um pouquinho de ponteiro também. Então a gente vai implementando o uso de ponteiro conforme a gente vai vendo nos próximos vídeos. Seja muito bem-vindo ao canal, amanhã no mesmo horário continua. Até mais, próximo vídeo, tchau!